Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais um Mesa ao Vivo, 1º de julho de 2021. Eu sou Luiz Marcati, sócio e presidente da Mesa Corporate Governance. A Mesa ao Vivo é o nosso ambiente de discussão, reflexão, provocações, a fim de encontrarmos caminhos do futuro, caminhos para construirmos o nosso futuro. Estará comigo hoje, como sempre, Herbert Steinberg, sócio fundador da Mesa e presidente do nosso Conselho de Administração. Nesse momento, continuamos nas nossas reflexões sobre como construir o novo mundo, como caminhar para novos modelos de negócio, como construir novas formas de relações empresariais, relações dentro com nossos colaboradores, relações com nossos públicos, direta ou indiretamente envolvidos na empresa. Sabe-se muito bem que o grande desafio nesse processo de transformação é construir relações confiáveis com nossos consumidores, mas é uma certeza que nós nunca conseguiremos construir relações confiáveis externas se não, primeiramente, construirmos essa relação de confiança com o nosso time, com nossos colaboradores. Para ajudar a gente nesse momento de reflexão, com esses temas, nós temos a honra de receber aqui o José Salib Neto. José Salib é cofundador da HSM, por mais de 20 anos conviveu com aquela empresa de educação que trouxe para o Brasil nomes muito relevantes do mundo empresarial, da academia, da política e nomes que representaram a sociedade no mundo todo. O Salib, atualmente, ele é palestrante, atua também como mentor de empresas e é autor de alguns livros, entre os quais a gente destaca A Gestão do Amanhã, O Novo Código da Cultura, O Algoritmo da Vitória e a Estratégia Adaptativa. Para fazer a apresentação do Salib, eu convido o Herbert. Boa tarde, Herbert. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos. Novamente, um super de um prazer. E hoje fomos presenteados com a concordância do Salib de dividir as suas experiências conosco. Nós temos vivido, eu, Luiz, todo mundo aqui na mesa, na hora de formular quem nós podemos trazer e que vale a pena nos provocar, criar, enfim, reflexões, bater bola com a gente, que é o que nós temos feito aí no último ano. Veio a ideia, a possibilidade de conversar com o Salib, que passou a vida nos últimos 20 anos pensando nos temas emergentes do mundo e aquelas pessoas que fossem realmente interessantes. Dos gurus de gestão, de administração, aos gurus das matérias do amanhã, àqueles pensadores que tiveram experiência no Estado, tipo Al Gore, o Tony Blair, o Giuliani e outros, ou seja, sempre ele inovando, trazendo pessoas, debatendo, e acabou, fruto dessa prática, fazendo perguntas, sendo, na verdade, um guru. O guru dos gurus, Salib, que muito nos honra ter vindo hoje. E eu queria, durante esse período que vamos estar, te provocar, te ouvir, absorvendo tudo que você tem para dividir, do que está rolando em termos de gestão, em termos de onde a bola vai pingar, mas também procurar dividir o que é verdade, o que é mito, o que é mentira, o que é fake, o que é blá, blá, blá. Nós vamos provocar, como é nosso costume durante nossa fala, você, se você nos permitir. Salib, bem-vindo, e começo dizendo a você muito, muito obrigado, um privilégio ter você aqui. Bom, eu que agradeço aí a vocês da mesa, Herbert, temos um grande amigo em comum, Eduardo Bonângelo, que não está mais aqui, mas é o que nos une, e fico muito feliz e honrado aí com esse convite para desenvolver algumas ideias, né, para trocar algumas ideias do que está acontecendo no mundo da gestão. Eu convivi no final, assim, são mais de 30 anos. É que eu coloco 20 para não parecer mais velho, entendeu? Mas eu convivi mais de 30 anos com os grandes nomes da gestão
Desde a fundação da HSM, eu tinha 26 anos, quando eu fundei a HSM, e convivi e trabalhei com caras desde o Peter Drucker até o Michael Porter, Philip Kotler, Peter Diamandis e tantos outros, né? Então, eu tive a oportunidade de ver o desenvolvimento do pensamento gerencial através de 3 décadas, né? E um pensamento, uma posição privilegiada, porque eu tive trabalhando com todos eles em vários anos, né? Então, eu vi exatamente o que aconteceu durante esses 30 anos, né? E aí eu saio da HSM depois de 30 anos na empresa, agora ninguém pode, eu não estou mais escondendo a minha idade, né? Estou com 62. Eu saio da HSM há 5 anos atrás, na verdade, muito cansado, né? Porque não é fácil manter uma empresa há 30 anos, vocês estão aí há muitos anos, né? A HSM foi vendida 5 vezes comigo dentro, estava muito cansado, mas eu estava com algumas frustrações em termos do pensamento gerencial, porque a gente começou a ver muita demanda para esses caras do mundo exponencial, do empreendedores digitais, jornalistas, tecnólogos, tal, e cada vez menos aquela turma tradicional do mundo da gestão, né? Que a gente conheceu o Philip Kotler, Michael Porter, Tom Peters, né? Então, aquilo lá me perturbou. Na verdade, eu não sabia, tanto que durante a minha trajetória na HSM eu sempre procurei estar na frente, mas a partir dos anos 2000, nossas programações começaram a mudar. Eu ajudei a levar a HSM para mais 5 países, além do Brasil, e a programação começou a mudar radicalmente, né? O interesse. E eu saio da HSM cansado, mas ao mesmo tempo com essa indagação. E aí eu sentei com o Sandro Magaldi, meu parceiro, que é coautor de 5 livros comigo. Ele trabalhou comigo na HSM durante 10 anos, um apaixonado por gestão também. E começamos a conversar, né, do que estaria acontecendo com a gestão, por que o management havia perdido tanto prestígio, assim, o management como nós conhecemos, aquele tradicional, né? Aí nós começamos a ver que nós estamos agora redesenhando uma nova maneira de pensar em gestão, né? E eu não sou tímido dizer que muito desse pensamento está nascendo aqui no Brasil mesmo, né? Porque a gente está conseguindo ver o impacto da tecnologia, como ela transformou a gestão como nós conhecemos, né? Então isso tem sido o foco do nosso trabalho. Escrevemos vários livros. Os principais nos últimos anos, né, são Gestão da Manhã, Estratégia Adaptativa e o Novo Quadro da Cultura, né, que a gente chama da tríade da gestão exponencial. E tem mais um agora, que é Liderança Exponencial, que vem no começo do ano que vem, né? A gente está estudando muito a questão das novas habilidades dos líderes, das líderes, né? E a gente está vendo um perfil de líder diferente de tudo que a gente já viu no passado, né? Aquele líder que era o líder inspirador, o líder pessoa certa no lugar certo, visionário. Só que isso não é mais suficiente, né? Nós temos muitos outros ingredientes, né? Você tem dados, você tem algoritmos, você tem constelações, você tem colaboração, você tem plataformas, né? O mundo ficou muito complexo, né? E a gente está estudando realmente o novo papel do líder ou da líder nesse momento. Então tem muita coisa que está acontecendo aí no mundo da gestão que poucos perceberam, né? Principalmente na academia. A academia ficou parado no tempo durante muitos anos, e eu cresci nesse ambiente, né? Trabalhando com as principais universidades do mundo, e hoje acho que todo lugar que eu vou falando do atraso do ensino da gestão, todos concordam comigo, né? Que a gestão realmente ficou. Na verdade, a educação em geral, né? Não conseguiu acompanhar as transformações, né? Então a gente está formando muitos alunos, muitos profissionais que estão desalinhados com o que está acontecendo no mundo, né? E aí que a gente entra, né? A gente procura realmente criar novos instrumentos, novos conceitos de gestão que ajudem as empresas a navegarem nesse mundo em total transformação. Assim, eu vejo assim que uma coisa é certa, né? A gente as mudanças sempre tiveram aí. Agora, o que está acontecendo agora é a profundidade e a velocidade que nós temos. Nunca na história, nos meus 35 anos de trabalho em gestão, eu nunca vi um mundo tão rápido e tão profundo que está acontecendo. Isso tem implicações muito grandes em todas as áreas e também no mundo da gestão, que é a nossa área. Então, a gente está fazendo esse trabalho, eu estou muito feliz, inesperado, não imaginava. O nosso livro Gestão da Manhã já passa de 70 mil cópias vendidas.
os outros livros vendendo bastante bem também. E quando eu vi, eu reinventei completamente a minha carreira. E tenho outra carreira agora. Antes eu trazia os gurus, agora eu estou fazendo um pouquinho o papel deles. Salib, eu queria dividir umas angústias com você. Uhum. Mais do que uma pergunta, é abrir várias frentes no seu raciocínio. Quais são as minhas angústias? Eu vejo uma adoção de conservadorismo e de centralização. Eu não estou falando da questão brasileira, do Brasil, da polarização de Lula e Bolsonaro, a falta de uma terceira via. Se você olha para o mundo hoje, com o discurso que aconteceu hoje ainda na China, o que acontece no próprio Estados Unidos com Trump e outros países da Europa, ou seja, há uma direitização, se é que existe essa palavra, existe um recrudescimento da democracia como ela existe. Portanto, isso afetando a gestão. Guarda isso na memória. Segunda coisa que me intriga e me instiga. Como é que a turma de hoje aprende? Como é que eles vão aprender? Porque a gente vai para a academia, eu sou professor em algumas universidades, trabalho como conselheiro em outras, dou aula fora do país, como você, e o que eu vejo é que a educação mudou, a educação está mudando, o jeito de aprender, o jeito de se relacionar com o aprendizado está mudando. E como você mesmo disse, a academia parou, ou seja, a escola continua aquela que foi criada. Não estou dizendo que é não tecnológica. O jeito de ensinar continua de um jeito que não é mais com a população, seja a madura ou a júnior, está aprendendo diferente. E a academia não se adaptou. Então, como é que o mundo vai... Como é que é aprender hoje? Como é que é aprender do futuro? Né? Este é uma outra questão. Se você vai estudar academia, tecnologia, aí você entra para a terceira angústia, né? Você assiste lá o Singularity, o pacote da Singularity, a conversa linda do Diamandis, né? A transformação, o algoritmo que você citou, é o terceira coluna. Mas aí você vai nas empresas, mesmo quem adota programas, e você começa a fazer perguntas em profundidade sobre a mesma coisa. E depois da terceira resposta sobre a mesma pergunta, você puxa o que você vê, na verdade, é transformação cultural porra nenhuma. Você vê um treinamento. Alguém vendendo treinamento. Eu estou querendo simplificar e não fazer uma palestra de pergunta, né? Uma pergunta que é uma palestra, mas assim, minhas angústias. Uma é essa direitização. Outra, como é que as pessoas vão aprender? E terceiro, o que tem de mito e verdade nessa história de transformação digital, whatever. É por aí que eu queria te provocar, sem necessariamente essas coisas tão interligadas, mas são minhas angústias. Pois é, eu não sei, falar de política hoje é complicado, né? Eu até procuro me ausentar um pouco das discussões públicas sobre isso. Eu vejo assim, o setor público aqui no Brasil, no geral, né, responsável pelo grande atraso que nós temos na economia, né? O Brasil era o país do futuro e ficou um paizinho, né? Na minha opinião. Vai demorar muito ainda para tudo que a gente vê nas nossas lideranças políticas. Eu não estou culpando, não estou falando especificamente do Bolsonaro, estou falando do geral, né? Muito, muito complicado, entendeu? Então, como sempre, né? Assim, a gente, infelizmente, aqui no Brasil, nunca tivemos ajuda de governo, nunca tivemos ajuda do ambiente, somos heróis, você é um herói de... Quantos anos você tem à mesa, Herbert? 23. 23 anos, quer dizer, um herói de conseguir manter uma empresa num país tão instável como o nosso, né? Estável, você acorda, você não sabe o que vai ter no dia seguinte. Então, esse ambiente político é muito complicado, né? E a gente tem um problema, né? Porque a educação desses políticos é muito fraca, né? Você vê o nível de discussão das pessoas que estão lá é muito preocupante, né?
E enquanto isso não melhorar, vai ser muito difícil, mas não sei se a gente vai estar aqui para ver. Com relação aos outros países, não sei, diferente, você viu, teve a questão do Trump, né? Eu vejo muito daqueles. Hoje, né, as redes sociais, a internet são muito poderosas, né? E não é todo mundo que sabe se mexer lá, né? Então a gente vê caras, né, que sabem se mexer lá dentro, né? E às vezes eu falo que hoje não é o melhor que vence, né? É o que sabe se comunicar melhor, né? Então, eu acho que vai ter que haver assim, todos terão que saber como se mexer dentro desse mundo digital, né? Então, tá aí alguns comentários políticos, eu não sei, né, se eu estou satisfazendo a pergunta, mas está aqui algumas impressões aqui do Brasil. E eu vejo, não só o Brasil, mas com a América Latina inteira, né? A gente sofre de um atraso no desenvolvimento assim que chega a ser assustador, né? Um continente que tinha tanta coisa para dar certo e nós estamos tanta coisa dando errado, né? Com relação ao aprender, hoje eu diria que nós somos cada vez mais protagonistas da nossa própria aprendizagem. Antes você tinha algum problema, você ia para alguma escola, né? E quando eu falo das escolas, não estou falando só do Brasil, estou falando do mundo inteiro, estou falando de Harvard, estou falando de Stanford, de Wharton, né? Que eu tive lá dentro durante muitos anos. Hoje, nós temos que nos fazer o nosso programa de desenvolvimento, né? Porque o que é oferecido fora, ele é muito limitado, né? A academia, como você mencionou, ela não soube se reinventar, a cultura criada dentro dessas escolas, ela trava o desenvolvimento, né? Então, nós temos que ser protagonistas do nosso próprio desenvolvimento. Mas a boa notícia é que nós temos muito conhecimento à disposição, né? Coisa que não tinha antes, né? A internet nos dá um mundo de coisas, então a gente pode se atualizar e fazer coisas específicas, né? Às vezes eu digo que a gente vive num mundo da certificação hoje, né? Onde você tem que aprender um monte de coisas profundamente com rapidez. Então, e a outra questão é fazendo mesmo, né? É muito difícil num mundo que oferece tantas possibilidades tecnológicas, aquele mundo do professor falando 5 dias por semana na escola, durante 5 horas por dia, esse mundo não pode existir mais, não tem como existir mais, né? Ninguém aguenta isso. Eu diria que no máximo 2, 3 vezes por semana você tem aula, o resto você faz, porque a coisa muda muito rapidamente. Então você vai só aprender fazendo, né? Tem uma passagem do Jeff Immelt da General Electric, né? Que ele sucedeu aí o Jack Welch, né? Que eu trabalhei com ele algumas vezes. E o Jack Welch, nos anos 90, 80, 90, era um gestor do século, né? Ele, entre outras coisas, ele criou aquela grande universidade corporativa em Crotonville, Nova York, né? Onde era uma universidade mesmo, assim, própria da GE, onde os professores eram os próprios executivos da GE e professores acadêmicos, né? E aí o Jeff Immelt estava passando lá outro dia, né? Ele já acabou saindo, não conseguiu fazer a transformação cultural na GE, mas algumas coisas ele fez, né? E ele percebeu que aquelas salas de aula estavam ficando meio velhas e mofadas, entendeu? Que pareciam mais ambientes antigos aqui do que verdadeiros polos de aprendizagem, né? E ele percebeu que o aprendizado agora dos executivos da GE teriam que ser mais através da experiência, né? Como eu falei, né? A boa notícia é que nós temos muitas ferramentas, muitos cursos, né? Muitas coisas que estão acontecendo. Mas nós temos que ser, né? Antes você tinha alguém para dizer. Com relação ao que vale hoje, o que não vale, né? Eu vi a gestão, quando você falou da Singularity University, né? Eu sou um pouco culpado pela existência da Singularity, né? Eu não sei se você conhece essa passagem, Herbert. Então, a HSM, ela desembarcou, o último país que nós desembarcamos quando estava na HSM, antes de sair, foi os Estados Unidos, né? E lá nós fizemos o nosso primeiro evento, o World Business Forum, que é a mesma forma do Congresso da Expo, tivemos a participação de mais de 5.000 executivos de 50 países, né? Eu nunca imaginava que isso fosse acontecer. Eu fiquei muito feliz, mas também fiquei muito preocupado, porque
eu sei que o mercado americano, né, eu morei bastante tempo lá, é muito exigente, né? Então, se a gente continuasse com a mesma forma durante muito tempo, e o meu trabalho na HSM era sempre estar na frente, né? E aí eu comecei a estudar quais seriam as forças que poderiam mudar o mundo da gestão, né? E aí eu cheguei que nessas novas tecnologias, eu estou falando isso em 2003, 2004, tá? Aí eu comecei a estudar e vi que essas novas ciências, tecnologias, como inteligência artificial, nanotecnologia, big data, robótica, né, estavam começando a influenciar o mundo da gestão, só não sabia exatamente como, né? Aí eu faço um evento chamado World Science Forum, em Nova York, The Ultimate Innovation Strategy, né, trazendo os maiores cientistas do mundo para falar dos mesmos temas que nós estamos falando hoje. Inteligência artificial, nanotecnologia, biotecnologia, neurociência, big data e tantas coisas, né? E esse evento aconteceu em 2006. E um dos palestrantes era o Ray Kurzweil, né? Que estava lá. Na época, ele é considerado assim um cara meio, sabe, um professor Pardal, assim, você lembra disso, né? Nós estamos com uma idade parecida, tipo, com grandes invenções, umas coisas que não se relacionavam. Ele escrevia um livro também, escreveu um livro chamado Singularity is Near, onde ele falava que em 2020, nesse período, a tecnologia iria passar o pensamento humano. A gente está começando a ver que em alguns casos está acontecendo, né? E começou a falar que a gente viveria 150 anos. Todo mundo achou que ele estava completamente louco na época. Inclusive, os meus sócios estavam me convencendo a não convidá-lo, né, para o evento. Mas eu falei, esse cara tem alguma coisa diferente. Ele ficou super feliz, não era, de ter sido convidado. Ele pediu para até levar uma equipe de produção para ver o evento, perguntou se ele podia ficar no evento os 2 dias. Eu falei, lógico que pode, né? E aí ele percebeu, ele teve aquele insight que homens e mulheres de negócios do mundo inteiro precisariam saber ser fluente nessas novas tecnologias. E ele monta a Singularity University no ano seguinte, 2007, lá no Silicon Valley, né, numa sala da NASA, da parte que a NASA não usa mais, né? E hoje a Singularity é um baita sucesso, e o sucesso está na questão das pessoas terem que aprender coisas que não são ensinadas na escola normal, né? As escolas deviam aproveitar isso, né, e fazer cursos assim, né, para que os executivos, mas as escolas não fogem do seu ensino tradicional, né? A mesma coisa, estratégia, cliente, tal. E o mundo está querendo outras coisas, o mundo está, assim, as pessoas não têm influência nessas novas tecnologias. Nós não precisamos ser programadores e nem PhD em algoritmos, mas nós precisamos ter a fluência para poder fazer as perguntas certas, né? E não sermos enganados pelas respostas equivocadas. Então, antigamente você podia delegar tudo para o TI, né? Não, fala com o cara do TI, fala com aquele moleque lá. Hoje, nós temos que saber essas coisas, né? Não adianta. Eu entrevistei o Pedro Bueno do DASA, CEO do DASA outro dia, né? Para o nosso próximo livro. Ele falou que no DASA não tem a diferença entre tecnologia e as pessoas. Todo mundo trabalha em tecnologia, entendeu? As próprias reuniões da Amazon parecem mais discussão de PhD em tecnologia que eles estão tendo, né? Então, acho que diz muito do sucesso da Singularity, tanto que eles já fizeram uma homenagem para mim quando eu fui lá, e sabiam que eu tinha alguma coisa a ver com a escola, né? Então, é mais ou menos assim. Eu acho que essas novas tecnologias trazem uma nova maneira de ver gestão, mas eu acho que o pensamento gerencial foi esquecido, porque se você pensar bem, 85% das iniciativas de transformação digital dão errado, né? Por quê? Porque as pessoas atacam o digital, eles não atacam a gestão, né? Quando você fala de cultura, né? A gente vê que o grande problema, o grande entrave da transformação digital é a transformação cultural da empresa, né? Eu vejo a academia, por exemplo, Salib, quando fala que está entendendo, ela está transformando, na verdade, a entrega presencial em entrega de EAD. Isso não tem nada a ver com transformação. Exatamente. Não tem nada a ver com a atualização de como as pessoas estão aprendendo. Não é? Exatamente. É outra coisa. A mesma coisa é você entrar num programa de alavancagem do teu raciocínio, ficando fluente nessas novas tecnologias, achando que com um treinamento em sala de aula ou online você vai transformar alguma coisa. Então,
só fica na sensibilização. É evidente que você toca no índice e toca na sensibilização, mas você não faz a transformação se a empresa não muda, se a cultura não muda, se o dono não entende, se você não participa desse novo, né? É verdade. Você sabe que essa questão da transformação cultural pegou a gente muito forte, né? Tenho uma proximidade bastante grande com o Jorge Paulo Lemann, nós somos parceiros tenistas há muitos anos atrás, e sempre acompanhei a trajetória dele, né? E via aquela cultura que ele e os sócios dele desenvolveram, a cultura garantia que todo mundo conhece, né? Que é foco em resultado ao extremo, meritocracia ao extremo, corte de custo, eficiência, e nenhum foco no cliente, nenhum foco na inovação, né? E nós percebemos isso quando nós fomos entregar o nosso livro Gestão da Manhã para ele, que ele endossou aqui na capa, né? E vimos que ele se sentiu confuso na época, 3 anos atrás, e perguntou para a gente o que a gente achava. Aí nós fizemos um diagnóstico, né? E vimos que a cultura que ele criou dentro do grupo, que levou o grupo até para vários países, né? No mundo de hoje, né? No mundo exponencial, no mundo dirigido pela tecnologia, e principalmente no mundo do empoderamento do cliente, né? Onde o cliente realmente manda, né? Não funciona, né? Então, eles estão no processo de transformação cultural bastante forte, né? E transformar cultura, você sabe que não é fácil. É mais fácil você comprar tecnologia, porque no dia seguinte está funcionando. A cultura você demora pelo menos 3 anos para fazer a mudança se você fizer bem feita, entendeu? Então, é um desafio mudar a cultura. E é interessante que a cultura, não se falava mais de cultura no mundo empresarial, né? A cultura era uma coisa que a gente discutiu lá nos anos 80, né? Com o Edgar Schein e tal. E, de repente, as empresas estão entendendo hoje que os comportamentos, os artefatos, as crenças das pessoas estão todas para um mundo que já não existe mais, né? E aí, com isso, nós estudamos, nós escrevemos o novo Código da Cultura, né, um projeto de como transformar uma cultura. Acho que foi o primeiro livro no mundo que falou sobre como transformar uma cultura. E a gente tem estudado muito esses cases, né? A gente viu o caso do Magazine Luiza, que teve a transformação da sua cultura como chave nesse crescimento gigantesco que eles estão tendo, né? Então, nós acompanhamos essas 2 empresas bem tradicionais, né? Eu gosto, né? Você sabe que outro dia me ligaram aqui para consultar sobre uma palestra, ele falou, Salib, eu gosto de vocês porque, assim, a turma que vem aqui falar, né? Eles falam ou a turma muito tradicional ou a turma muito futurista demais, né? Fico falando do mundo daqui a 100 anos, tá? Ele falou, eu gosto de você porque você fala do amanhã, mas fala do hoje também, entendeu? Então, a gente trabalha muito na questão da reformulação das teorias de gestão, né? Um novo mundo está sendo desenhado aí, que a gente está procurando contribuir. Salib, ouvindo você, lembrando aí de recentes viagens também que eu fiz lá para o Vale do Silício, o que a gente está vendo dentro das empresas indo atrás de inovação, mas não necessariamente criando centros de inovação interno, mas indo comprar inovação em startups. A gente pode dizer que o empenho ao empreendedorismo está se sobrepondo ao da gestão? Está valendo muito mais o empreender do que o gerir? Olha, não sei, eu acho que as empresas chegaram à conclusão, né? A inovação antes você podia inovar de uma maneira lenta, você não precisava inovar constantemente, né? Hoje, com essa velocidade que nós temos, os produtos e serviços ficam obsoletos em meses, entendeu? Então, se você não inova, se você não tem um sistema de inovação constante, né, você acaba sendo engolido pelo caminho, né? E a gente tem visto várias empresas. Eu fiz um estudo, né, e você sabe que nos últimos 20 anos, nunca tantas empresas icônicas se perderam pelo caminho, né? Nunca. E esse número continua aumentando. Você está falando da Blockbuster, da Nokia, da Kodak, da Circuit City, da Polaroid, tantas da Borders e tantas outras empresas, e empresas como a Motorola e também a Xerox, né, que continuam aí, mas também perderam seu protagonismo, né? Então, essa necessidade de inovação é muito grande. Agora, se você não tem uma cultura que fomenta a inovação, não adianta nada, né? As empresas saem desesperadas para fazer compras, né? E quem adora isso é a molecada, né, que cria as startups
vende por milhões, depois vão embora. Entendeu? Aí não acontece nada com a empresa, né? Então, acho que as empresas estão começando a... eu acho que sim, vale a pena comprar inovação. Você pega, por exemplo, a Disney, né, que ficou 20 anos tentando mudar a cultura, não conseguiu, nem o Michael Eisner conseguia mudar a cultura. Quando o Bob Iger assume, ele fala assim, a única maneira de trazer uma cultura nova é comprando a Pixar, né? E a compra da Pixar foi muito mais do que uma compra, foi uma compra da cultura. O próprio Steve Jobs falou, só vendo se você usar a Pixar para transformar a cultura da Disney. Então, sim, é possível comprar, não tem uma fórmula para todo mundo. E eu acho bacana você fazer algumas aquisições, principalmente você, agora, como você vai fazer é outra coisa, né? O que não pode fazer é comprar uma startup, trazer para dentro da empresa e ver o que acontece. Não vai acontecer absolutamente nada. Então tem que ser feito com muito cuidado, sem essas... que o mundo ele por muitos anos, né, ele foi baseado em grandes aquisições, né? O mundo competitivo, cada um tentando ficar maior que o outro, né? Hoje eu quero o mundo dos elefantes, né? Eu digo que hoje o mundo é das abelhas, né? São tantas startups, né, que a gente tem esse enxame de abelhas vindo na gente o tempo todo. Né? E as empresas têm que criar um ambiente para que elas possam fazer isso, né? E é possível, né? Se o Magazine Luiza conseguiu uma empresa de quase 70 anos, eu digo que qualquer empresa pode conseguir também. Muito bom. A gente tem uma pergunta aqui da audiência, o Luciano Lampi. Grande Luciano. Está mandando um abraço, inclusive, para todos nós aqui, está perguntando se é possível promover cultura de transformação na academia? Essa é dura, viu? Essa é muito difícil. Essa aí é complicada. Os sistemas acadêmicos, né? Assim, eu respeito muito a academia e eu torço muito para que elas se transformem e sejam mais protagonistas dessa mudança, né? Mas o jeito de trabalhar é diferente, né? A noção de tempo, né? Antes, pelo menos nos Estados Unidos, que você tem aqueles professores que vivem full time, né? Que aqui no Brasil é difícil, o cara tem que ser professor, mas tem que trabalhar também. Nos Estados Unidos você consegue ser, né? E muitos dos professores, eles queriam ser professor porque eles não queriam trabalhar assim no mundo real, né? Eles queriam estar no mundo acadêmico, fechados, protegidos, né? E hoje, se você não está vendo o que está acontecendo, né? Eu digo que agora esses professores tradicionais vão ter que trabalhar literalmente, porque senão eles vão entender, porque a velocidade é muito grande, né? Ou então trazer startups para dentro do campus, né? Eu digo que as escolas hoje têm que ter muito mais cara de startup do que tem que ter cara de escola, entendeu? E agora, para você derrubar isso é outra coisa. Aí tem o problema do MEC também, que não permite que você mexa. Então tem várias ações. Eu gosto muito de uma escola chamada o Grupo Unis, lá no sul de Minas Gerais, né? O professor Stefano Gazola, ele está tendo coragem assim de arrebentar tudo, né? Ele falou, se a gente não arrebentar aqui, alguém vai arrebentar por nós. Então, e ele falou assim, olha, se vierem atrás de mim, né, essas coisas, puta, eu não sei o que eu vou fazer, porque eu vou ter que fazer essas mudanças, né? E ele está fazendo. Tem algumas escolas que estão tentando fazer, mas a tradicional ainda continua fazendo, né? Os cursos, né? Eles não mudam de formato, MBA de 2 anos, né? Imagina se dá para ficar 2 anos num MBA hoje. Você entra num MBA de 2 anos, você sai de lá, o mundo mudou, o mundo não é mais aquele que você entrou, né? Então, tem que ter uma revisão, as escolas têm que ter a humildade de fazer mais certificações, cursos de 2 anos, que seja, entendeu? Formações mais específicas do que tentar fazer. Eu peguei na minha universidade, a South Carolina, que eu fiz a graduação e o MBA, e outro dia eu fui dar uma olhada nos cursos, né, da escola. Eu bati o olho lá, é a mesma coisa de 40 anos atrás. São os mesmos cursos, entendeu? 40 anos não mudou absolutamente nada. Estou falando assim há 1 mês e meio atrás, entendeu? Então, assim, se não houver essa coragem, né, e não basta você fazer um prédio bonito com puff, com mesa de pebolim, não, é outra coisa, cara, é outro ensinamento, mandar os estudantes fazerem, trazer startups. Eu digo que as escolas têm tanto espaço, né, e o que as startups mais precisam de um lugar. Então, por traz a startup para dentro da escola, né, para ficarem lá, para os professores verem o que está acontecendo, né.
mas a noção de tempo deles é outro problema, né? A gente vive num mundo onde o tempo é cada vez mais comprimido. Você tem como exemplo aí o Magazine Luiza entregava em 4 dias, depois passou para 1 dia, agora tem cidades que eles estão entregando em 1 hora. A noção da academia com o tempo é completamente desconectada do mundo que nós conhecemos, né? Então, eles vão precisar ter esse senso de urgência e reeducar toda essa turma, não é brincadeira. Você tem que ter alguns revolucionários aí, que nem o Stefano Gazzola, para fazer esse tipo de coisa, né? Tem muita política, né? Todo mundo quer estar bem com todo mundo, né? Então, essas coisas são muito complicadas, né? E eu acho que, além de tudo, realmente, você citou na sua fala o ambiente regulador, né? Sim. O ambiente regulador permite inovar, né? Então, eu acho que tem muito disso também. Você sabe que quando eu fui na Singularity University há uns anos atrás, eles me convidaram, né? Sabiam que eu tinha a ver com a fundação deles, e eu perguntei para o Peter Diamandis se eles iam ser uma universidade mesmo, né? Porque o nome é University, mas não são universidade, né? E ele falou, impossível, porque da velocidade que nós temos no mundo, o nosso currículo muda a cada 6 meses, né? Logicamente, a Singularity University, eles são muito extremos, né? Eles levam a coisa para si, e eles são extremos assim no sentido não que eles estão tentando vender gato por lebre, mas é a própria natureza deles. Ele fala assim, nós pegamos o mundo daqui a 5 anos e levamos para frente, né? Então, eles realmente estão lá para frente mesmo. Ele falou, é impossível a gente ser credenciado aqui pelo MEC americano, porque senão eles vão obrigar a gente a ficar ensinando as mesmas coisas, mudar currículo, essas coisas, é muito complicado. Então, eu acho que a gente vai ver cada vez mais escolas que não têm diploma. Então, assim, diploma tradicional, né? Eu digo para as escolas, outro dia eu fui falar com uma escola que realmente estava tentando, mas como é que a gente faz? Eu falei, você devia ter 2, quando o aluno vier, você devia fazer 2 cursos. Um que ele recebe o diploma e um que ele não recebe o diploma, entendeu? E esse que não recebe o diploma, você faz do jeito que você tem que fazer. Aí a pessoa escolhe. Hoje, cada vez mais, ninguém está preocupado se você recebeu um diploma. Logicamente, sempre é bom saber, né, que a pessoa estudou, mas eles estão preocupados mais do que você pode fazer, o que você pode entregar para a empresa. É interessante que algumas das grandes empresas, as grandes lá de tecnologia do Vale do Silício, já param de olhar para a formação acadêmica no currículo de um candidato a emprego. E a gente já ouviu de lá também que em várias posições você tem gente trabalhando lado a lado, um PhD com alguém que nem a graduação fez. Pois é. É possível isso, essa mistura. Ou então, um cara de 60 anos trabalhando com um moleque de 20, né? É normal ver esse tipo de coisa. As empresas que criam um ambiente para que isso aconteça vão ter muito sucesso, porque a gente vive hoje no mundo de várias gerações. Hoje nós temos 5 gerações trabalhando juntas, né? Que vieram de épocas completamente diferentes, de culturas diferentes, né? E não são todas as empresas que conseguem, principalmente as tradicionais têm tido muita dificuldade de fazer essa transição. E isso que nós estamos, o nosso foco do nosso trabalho tem sido nisso, como ajudar as organizações tradicionais a navegarem nesse mundo, para não serem engolidas, né? Porque é triste de ver, você vê uma empresa que está aí no mercado há 70 anos, de repente, em 3 anos ela desaparece, entendeu? Isso é muito triste, né? Isso é ruim para a sociedade. A fonte de inspiração, aonde beber essa inspiração, está na América, está na Europa ou está na Ásia? Pergunto porque há 10 anos atrás, era comum você comprar marca de escola, né? Então, você ia para os Estados Unidos, para as mesmas de sempre, seja Chicago, seja Cornell, seja Stanford, não importa. O que você, na verdade, tinha era uma conversa muito compliance, liability driven, das matérias todas expostas. Você ia para a Europa, tinha algo mais profundo, mais humanista, diferente da postura americana de quarter, de curto prazista. Onde está a inspiração hoje? Estou pedindo dica, né? Se fosse visitar, eu sei que pode estar num quarto campo, que não é geograficamente nessas culturas, mas eventualmente na internet. Mas está na cultura em transformação e em decadência americana,
Está na Europa, que continua sendo alguma coisa mais profunda, ou está nessa revolução chinesa? Acho que está em todas, né? E tem Israel também, né? Que tá muito forte também, né? Você pega um país que basicamente não tem, é menor que São Paulo e não tem absolutamente nada, né? E conseguem fazer coisas incríveis, né? E o sistema deles é voltado à prática também, né? Academia e prática trabalhando juntas, né? Então, assim, eu não sei se eu tenho assim um caminho para. Por outro lado, os Estados Unidos, eu acho que, pô, eles continuam tão inovadores como sempre tiveram, né? Você vê o valuation aí das empresas americanas está atingindo números que eu jamais, na minha vida, pensei que fosse acontecer, né? Mais de 2 trilhões de dólares. A Microsoft bateu 2 trilhões. Então, eu vejo a economia americana continuando a crescer de uma maneira assustadora, né? Acho que não vão, na minha opinião, não vão andar para trás. E Europa, né? Sempre faz um pouquinho mais devagar, mais tradicional, né? Então, mas acho que é uma combinação de todas essas coisas. Acho que não tem um país que lidera, né? Na China você tem lá um gap de muitos anos que ficou travado, né? Que o governo conseguiu destravar e trazendo essas inovações, né? Mas eles estimulam muito, né? Já começaram, né? Eles já atacaram o celular de cara, né? Já foram direto para o celular, passaram o computador, né? Então eles têm essa vantagem, né? E também por pior que seja, né? Eles têm uma unidade política que quer o bem do país, né? Que cresça, né? Que quer o bem dos seus cidadãos, né? Salim, nós temos duas perguntas que vão na mesma linha aqui da audiência, da Esther Zaslavski e da Sandra Capel. Mudança de cultura dentro de uma empresa pode ser considerada como mudança de identidade dessa empresa? Eu acho que não. Eu acho que você pega, por exemplo, o Magazine Luiza, né? Eles sempre foram focados no cliente, né? Eles já nasceram, inclusive, de um concurso com o público, para o público dar o nome do Magazine Luiza, né? E eles sempre tiveram essa identidade do cliente. O que eles mudaram é a maneira de fazer as coisas, entendeu? Aquele varejo tradicional já não existe mais, o vendedor ficar parado na loja esperando alguém entrar, né? Isso aí não quer mais, o consumidor quer outra coisa, ele quer para ele, na hora que ele quer, direto para ele, sem estresse, quanto menos fricção, melhor, né? Então, eu acho que eu digo que a empresa pode mudar a sua cultura, mas não perder sua essência, né? E toda empresa que perde a essência do seu fundador, ela tem o seu futuro comprometido, entendeu? Então, as empresas têm que tomar muito cuidado nessa questão de transformação cultural e não perder a sua essência, né? E nem sempre é claro isso, né? Isso está em linha também do livro Estratégia Adaptativa, né? Que você fala dos 4 elementos ali, não é isso? Exatamente, né? É interessante, a gente escreveu Gestão da Manhã, que é um manifesto aí mostrando como a tecnologia está mudando toda a gestão. Depois escrevemos o novo Quadro da Cultura, que traz como você construir esse ambiente para essas transformações, para que você consiga ter uma empresa mais inovadora, né? E depois o Estratégia Adaptativa, nós vimos que os modelos de pensamento estratégico que tinham desenhado no mundo, né, estavam obsoletos, né? Eu trabalhei durante 25 anos com o professor Michael Porter, né, em vários países, né? E ele basicamente deu a mesma apresentação durante todo esse tempo, né? E eu perguntava para ele, mas professor, será que não vai mudar, né? E era sempre um sucesso. Ele vinha, dava a mesma palestra, lotava, todo mundo aplaudia e ia embora. E eu perguntava, não vai mudar? Ele falou, o pensamento estratégico é esse, nunca vai mudar. É um contra o outro, né? O tipo mais forte ganhando mais fraco, né? Você criando forças para você tirar o teu concorrente para fazer o cliente depender de você, né? Não mais, né? Você vê o que acontece, né? Os bancos fizeram isso durante décadas, né? Criando milhares de agências, e aí você tem o Nubank, que não tem uma única agência, tem 40 milhões de clientes. Então a tecnologia derrubou todas essas barreiras, né? Onde agora não é mais a concorrência que está no centro, é o cliente no centro, movido por dados, né? A partir dos dados da inteligência artificial, você consegue criar insights para você inovar continuamente. Sistemas ágeis, empresas tradicionais precisam rever a sua maneira de trabalhar, né? O design organizacional é bem diferente, porque se você tem organizações ainda verticais, a coisa fica muito lenta, né?
e movido por uma cultura que impulsiona tudo isso, né? Se você não tem a cultura, você não consegue mudar. E quem tiver interesse, acompanhe de perto a transformação cultural que está acontecendo na Ambev, porque ela é muito clara. A gente teve até a mudança de chefia recentemente aí, né? Porque eles entenderam que precisavam de uma nova cabeça dentro desse mundo. Pessoas que amassem os clientes, né? E não só os resultados, né? Amar resultados sempre amaram, né? Mas agora você tem que amar o cliente também. No caso do mercado financeiro, como você citou no Nubank, mas eu acho que vai vir uma transformação de maior impacto ainda, que é o Open Bank, né? Uhum. É o cliente de um banco poder ser acessado por outros bancos, né? A tecnologia derruba barreiras, né? E como eu digo, né? A única maneira de você inovar é criando valor o tempo todo para os seus clientes, né? Antes você podia criar um modelo de negócios e dormir em cima dele durante anos, né? Não mais, né? Os modelos de negócio continuam. Cada nova tecnologia provoca um novo comportamento no cliente, né? E a empresa tem que ficar sintonizada. Qual é esse comportamento para a gente estar com ele, entendeu? Então, a gente desenvolveu aqui esse modelo de pensamento estratégico, né? Que integra cliente no centro, cultura, sistemas ágeis e gestão de dados, né, para originar os insights para as inovações, né? E tem sido muito bem aceito. A avaliação na Amazon está nota 5 de 5, né? Então isso é muito difícil de acontecer. Então mostra que e nós somos muito audazes de fazer, né? Isso, porque pô, eu comecei a bicar aí uma esfera que foi dominada por grandes nomes durante muitos anos, entendeu? Mas eu estou muito confortável aí com esse modelo e ninguém contestou até agora. E como você vê agora, a gente está vivendo, sei lá, de uns 3 anos para cá, uma pressão que veio do exterior por meio dos investidores, a assimilação disso aqui no Brasil, o mundo da governança também se começando a tratar desse assunto, mas como é que você vê essa transformação toda e essa demanda pelo ESG, Environment, Social and Governance, dentro das empresas? Como que isso se conecta? Totalmente, né? Acho que a gente já se fala nisso. Em 2006, no meu evento World Science Forum, eu coloquei o tema sustentabilidade. Foi falado pelo Jeffrey Sachs. O mundo estava começando a falar em sustentabilidade. E com o tempo, a coisa chega, né? Tem uma hora que a coisa que o mundo não aceita mais, né? Empresas que não estão alinhadas com o bem-estar do mundo, entendeu? Então isso aqui já não é mais uma escolha, né? É uma obrigação. As empresas têm que se adaptar, porque chegou a hora. Antes as pessoas só falavam. Lá atrás o pessoal só falava de sustentabilidade. Agora a coisa acontece mesmo, né? O público, o que é a tecnologia? A tecnologia, ela educa melhor, ela empodera o cliente, ela empodera as pessoas, ela dá mais informações. Nós temos pessoas mais informadas, né? E eu vejo por aí. Com relação aos conselhos, né? Eu vejo muito das empresas que se perderam pelo caminho, e grande parte delas, o grande problema é o próprio conselho, né? Os conselheiros continuam defasados, né? Muitos conselheiros defasados ainda, né? Com aprendizados antigos, né? Então, acho que no mundo aí da governança, acho que os conselhos vão precisar rever muito bem, né? Questão de quem são os caras que estão, se eles estão realmente alinhados, né? Outro dia, eu adoro ir na Barnes Noble, a última livraria que restou nos Estados Unidos, né? Estão lá estão lutando contra a vida, né? E eu gosto de livraria porque você vê o livro, né? Você vê um monte de livro e depois assim os algoritmos eles são danados, né? O algoritmo da Amazon ele recomenda o que ele gosta, o que vende, né? E o que ele vende ou então com livros com o mesmo estilo que eu gosto de ler, mas não aqueles livros novos que vêm que você nem sabe. Então eu gosto de livraria por causa disso. Mas aí eu entro, há um ano atrás, eu entro na Barnes Nobles, né, em Nova York, né, que é um dos metros quadrados mais caros, lá em Manhattan, do mundo inteiro. Um terço da loja vende CD ainda, CD e DVD. Juro por Deus, um terço da loja. E a mesma coisa aconteceu no Arizona. Né? Eu falei, não é possível, né, que um terço da loja, esses caras vendem o que... Eu falei, não, temos que vender isso para construir um novo. Cara, não tinha nem vendedor, não tinha nem o caixa, estava nessa área. Né? E o recado que você passa para a tua turma é um horror. Aí eu fui ver
quanto ganha o CEO dessa empresa, né? Puta, o cara, há um ano atrás, ele tinha, agora com a pandemia, a gente não pôde viajar, né? Mas um ano atrás ele tinha um salário fixo de $1 milhão e ele ganhou 4 de bônus. O cara ganhou 4 de bônus, né? Aí eu fui ver os conselheiros, cara, puta, os conselheiros parrudo, assim, entendeu? Os caras porra, de uma formação, eu falei, cara, completamente desconectado, como é que pode recompensar um CEO que deixa 30% da loja vendendo CD, cara? Não tem cabimento isso, né? Então, acho que os conselhos vão precisar se renovar, as escolas que fazem cursos precisam, né? A HSM lançou um curso com o qual eles me convidam para ser professor, que chama Digital On Board. Puta, os caras estão lotando todas as turmas, é impressionante, porque acho que vai haver... Os conselhos têm que se arejar de uma maneira, né? Aquele conselheiro, que era a profissão dele era conselheiro o resto da vida, né? Isso aí já não vai ter mais, entendeu? Isso aí, assim, as empresas estão começando a ficar espertas porque vê que o grande problema está no conselho, para o conselho olhar para o CEO para ver se esse cara está no caminho certo, né? Então, mas é impressionante. Eu fiquei horrorizado com essa situação da Barnes & Noble e ver quanto o cara é recompensado para preservar o velho, né? Se o conselho representa a cabeça pensante, né, que vai dar diretriz e futuro, realmente é um problema sério isso, né? E aconteceu na Blockbuster, aconteceu em todas essas empresas, né? O conselho estava lá, não foi só o CEO, né? O conselho estava alinhado com o cara, entendeu? Então, acho que o conselho vai precisar se reeducar, né? O conselho já vem de uma educação tradicional, de MBA, das business schools, olhar, né, o teu concorrente em vez de olhar o cliente, né? Então, acho que vai ter muita oportunidade aí para vocês que trabalham com governança. Eu quero juntar Tem uma pergunta da audiência aqui, do Cláudio Decour, falando sobre o desafio entre a educação para a vida e a educação profissional, né, que ainda precisa. E aí o Fórum Econômico Mundial ele fez um estudo que ele chamou de requalificação emergencial profissional, que ele disse que cerca de 1 bilhão de atividades foram e estão sendo afetadas pela tecnologia. Então, a gente precisa de uma requalificação emergencial do ser humano. E é parte desse desafio do que você está contando. É verdade. Se você imaginar que aqui no Brasil nós temos uma taxa de desemprego de 15%, e, por outro lado, as empresas não têm mais profissionais de tecnologia, literalmente, zeraram. Eu já estava prevendo isso há 4 anos atrás. Eu falei, se alguém não começar a formar esses caras, vai faltar gente. Eu tenho amigos que têm empresa de tecnologia, né, um parceiro que tem uma empresa de gestão de dados, ele está tendo que pegar, assim, gente da rua, literalmente, né, e treinar esse cara durante um ano para poder trabalhar na empresa dele, sim, porque nós não temos mais. Então, aí que tem a desconexão do que o mundo precisa e do que as escolas estão ensinando, entendeu? E você forma hoje um profissional de tecnologia em 2 anos. Eu digo que aqui no Brasil, a melhor maneira, a maneira mais rápida da gente sair da pobreza é ensinando tecnologia, botar escolas de programação nas favelas, entendeu? Porque com a tecnologia é barato, né? Você aprende rápido e você qualifica. Não adianta ficar só dando cesta básica, entendeu? Nós precisamos educar essa turma. E não é só educar ler e escrever. Temos que educar para o mundo digital, para que todos saiam, porque a gente tem uma demanda e essa demanda vai crescer cada vez mais, né? E nós não vamos ter, as empresas vão ter problema. Você vê que um Nubank teve que abrir escritório em Berlim porque não tinha programador suficiente aqui no Brasil, né? Então a gente vai ver cada vez mais essa corrida. Eu acho que em talento, né? As escolas não estão reagindo, não estão tendo coragem de quebrar as suas tradições dos 4 anos, né? E muito disso poderia ser resolvido dentro da escola mesmo, né? Nós temos trabalhado com algumas empresas de tecnologia de diversos ramos e só o quadro de desenvolvedores tem uma deficiência esse ano no Brasil de perto de 40 mil posições a serem cumpridas. Tá vendo? Isso que acontece. Do outro lado, nós temos 15% de desemprego, então não conecta, né? E esse número só vai crescer, viu? Sem dúvida, não fecha essa conta, né? Não fecha. Por isso que eu digo, né? Hoje, se eu fosse começar uma nova HSM, né? Mas hoje eu estou nessa vibe aí de escrever livros e desenvolver ideias, eu começaria com uma escola de tecnologia, ensinando as pessoas a programar, ensinando a fazer sites, ensinando
a ser designers, ensinando, porque hoje que o mundo precisa disso, né? Quanto mais rápido a tecnologia cresce, mais a necessidade desse aprendizado, entendeu? E tem várias perguntas aqui que passaram pelo mesmo ponto. E como é que a pandemia nos afeta nisso? Eu digo que a pandemia acelerou o processo, né? Eu digo que a pandemia é o velho normal acelerado, né? Que houve mudanças drásticas aí no comportamento do cliente, comportamento das pessoas, mas a gente está caminhando agora para um mundo híbrido, eu diria, né? E acho que, sim, tirando essa parte da doença, né, a pandemia, em alguns pontos, ela acabou nos ajudando, né? A gente viu que não é necessário mais você ir 5 dias por semana no escritório, né? Você pode fazer parte do trabalho na tua casa, né? E ser produtivo, as empresas terem uma relação melhor com seus colaboradores, né? Mas através de um sistema híbrido, né? Que é presencial, porque você também não pode simplesmente fazer tua empresa remota, você não vai ser muito difícil você desenvolver uma cultura dentro dela, né? Então, eu acho que a pandemia acelerou esse processo, né? E eu digo que o mundo nunca mais vai ser do mesmo jeito, né? E o bom é que a gente está vendo, né? Eu estou assistindo o Wimbledon agora e vejo lá o estádio lotado, todo mundo sem máscara, todo mundo vacinado. Então, a gente está caminhando. Talvez aqui, como sempre, o Brasil demora um ano para alcançar. As notícias chegam aqui só depois de um ano, né? Ainda leva tempo para cruzar o oceano, né? Pois é. Tá certo. Bom, gente, nós estamos chegando aqui já no final da nossa live. Salívio, eu queria pedir para você uma mensagem sua. O que você deixa para nós aqui com uma mensagem final? Olha, o mundo hoje é um mundo muito dinâmico, de tudo que eu já vi, né, de tudo que eu experimentei. Mas, por outro lado, né, ele oferece possibilidades que a gente nunca teve. Né? Você começar uma empresa nos anos 90, né, era 100 vezes mais caro do que começar uma empresa nos anos 2000 e pouco, né, que a tecnologia veio. Então, a gente tem uma onda empreendedora muito forte, né, e tem 1000 problemas para serem resolvidos, né, 1000 dores para serem resolvidas. Então, se reciclem, se reinventem, tenham coragem de abandonar o passado, e principalmente para a turma da nossa idade, assim, um pouco mais velha, assim, parem, tire um sabático de aprendizado, parem, sai da tua operação, fica 3, 4 meses viajando pela China, pelo Israel, vai fazer curso de tecnologia, vai ler coisas diferentes, vai ver empresas, startups, né? Porque fica muito difícil você fazer essa transição dentro da empresa, né? no que a gente chama de motor 1. Né? Então, eu aconselho, porque eu fiz isso, né? E quando é gozado, né? Quando eu acabei meus 30 anos na HSM, que eu tive que esconder minha idade aí, né? Todo mundo falou, pô, o Salim vai para a Ásia, vai para a Indonésia, vai. Eu acabei no dia seguinte que eu saí da HSM, eu vim para o meu escritório aqui em casa, eu peguei os 35 livros do Peter Drucker e fiquei estudando o Drucker durante 6 meses, porque foi a primeira vez na vida que eu tinha tempo para estudar o Peter Drucker. E essa saída, né, esse tempo que eu usei para me reinventar também foi muito importante. E é muito difícil você fazer isso no dia a dia. Então, a turminha mais velha aí, fica atento com isso, porque se você não dá uma saída para fora, né, organiza a tua vida, né? O sabático, aquele sabático que a gente gostava de um ano, né, viajando pelo mundo, isso aí já não existe mais, né? Isso aí já... A não sei que você seja bilionário, aí, bem, né, você dá um foda-se. Mas hoje a gente vai ter que ter mais sabáticos de aprendizado, sabáticos de reciclagem, entendeu? Porque nós vamos viver, se nada acontecer, nós vamos viver mais de 100 anos, né? Pô, então 62, tem quase 40 anos pela frente. E nós precisamos todos os dias nos reinventarmos, né? O bom é que a informação está toda aqui para nós, né? Estão nas startups, estão nos lugares, né? As empresas muito abertas, muito democráticas para mostrar as coisas. O mundo tá ficando tentando pegar um pouco na política. Eu digo que muitas empresas de tecnologia estão ajudando o mundo a ficar mais democrático, né? Pô, olha a questão da Netflix, R$ 50 por mês. Olha o que você assiste. Antes você pagava 70 para ir na sala VIP para assistir um filme aqui em Alphaville, entendeu? Então, sabe, a Spotify, R$ 16 por mês. Então, assim, cada vez mais o mundo vai ficar mais
acessível, né? E isso vai ter um impacto muito grande na economia como um todo, né? Então, acho que é por aí, né? Muito Espero obrigado. ter Muito obrigado. contribuído com alguma coisa aí para vocês. Herbert? Salib, um privilégio, uma delícia ouvir você falar. E mexeu comigo muito as suas falas. De novo, muito, muito obrigado. E a gente se vê por aí, meu amigo. Com certeza, né? E parabéns aí pela mesa, né? Acompanho vocês, acho que o trabalho de vocês é fundamental. E eu diria que mais ainda agora, porque os conselhos vão precisar se reinventar, as governanças vão precisar se reinventar e vão precisar de pessoas como vocês para os ajudarem, porque a gente viu o que acontece, né? A hora que você vê a Barnes Noble vendendo, o cara ganhando 5 milhões de dólares por ano para vender CD, pô, não dá, né? E alguma coisa. Assim, Então, oi? muito obrigado de novo, viu, Salib? Eu Você que é um cara. agradeço, um grande abraço. E olha, fiquem à vontade para me acessar nas redes sociais, eu estou bem ativo. Uma das coisas que eu fiz foi aprender a me mexer nas redes, né? Então, estou muito ativo no Instagram, no LinkedIn, essas coisas todas, e sempre tenho um prazer enorme de ouvir as pessoas, saber o que elas estão fazendo, o que elas estão achando, e podem discordar comigo, inclusive, né? Não tem problema nenhum. Beleza. Maravilha. Tá bom? Muito obrigado, Salib. Muito gostoso o nosso papo. Foi realmente um privilégio ter você aqui hoje conosco. Quero lembrar a todos que logo estaremos com esta live disponível no nosso canal do YouTube. Lembrando que toda primeira quinta-feira do mês, às 17 horas, temos o nosso Mesa ao Vivo. Muito obrigado, cuidem-se e até a próxima.